A paz do Senhor a todos os irmãos. Durante este trimestre estaremos estudando a Igreja dos Gentios, baseada no livro de Atos, mais especificamente a partir do capítulo 13, onde tem a pregação aos gentios. Atos é dividido em duas partes. A primeira parte, capítulo 1 até o 12, que é a pregação aos judeus, que temos como protagonista o apóstolo Pedro, e capítulo 13 a 28, que é a pregação aos gentios, que temos como protagonista o apóstolo Paulo. Por isso que um dos títulos que foi muito debatido no segundo século sobre o livro de Atos é que alguns queriam chamá-lo de Atos de Paulo e Pedro. Outros queriam chamar de Atos do Espírito Santo, mas ficou definido como Atos dos Apóstolos, apesar de não contar toda a vida dos apóstolos. E a lição de hoje, lição número 2, traz como título A Porta da Fé se abre entre os gentios. Vai tratar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que representa um dos momentos mais importantes da expansão do evangelho no Império Romano, da expansão do cristianismo. Essa viagem ocorreu mais ou menos nos anos aí de 46 a 48, durou cerca de 1 ano e meio a 2 anos, durante o reinado do imperador Cláudio, aquele período ali que houve uma grande fome na Judéia, que muitos foram expulsos dali. Isso está na história, né? Quem quiser se aprofundar melhor, leia alguma história do cristianismo. E nessa primeira viagem de Paulo, as regiões que ele visitou não foi simplesmente locais, não ficou ali preso a locais que eram de predominância judaica, mas povos gentios. Os historiadores dizem que ele percorreu 1.000 quilômetros por terra e cerca de 1.400 quilômetros por água. Tá? E ali, nessa primeira viagem, quem esteve ali com ele, com Paulo, foi Barnabé e João Marcos. Né? João Marcos, ele acabou desistindo ali logo no início da viagem. O primeiro ponto da nossa lição fala assim: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Sabemos que a evangelização aos gentios já tinha iniciado lá com Jesus, quando ele operou milagres com pessoas que eram estrangeiras, como a mulher Cirofenícia, e também temos o caso de Cornélio, em que Pedro também levou o evangelho ali. Mas o momento em que o evangelho cresceu, realmente expandiu, foi aqui com o envio de Paulo e Barnabé e João Marcos para as missões. Aí o primeiro ponto fala assim: o envio missionário e o avanço da palavra. Atos de 1 a 7, ele é o nascimento da igreja inicial. Atos de 8 a 12, quando você lê o capítulo de 8 até o 12, você vai ver a expansão do evangelho em Samaria, em que houve perseguição e também houve a conversão de algumas pessoas ali. Quando você vai ler Atos capítulo 13 a 28, você vai ver que é a expansão do evangelho no mundo gentílico. Aí houve as viagens missionárias de Paulo e de outros líderes também, levando o evangelho ali no Império Romano. E o livro de Atos, vocês vão ver no capítulo 28, pode dar uma lida, que ele termina com Paulo chegando em Roma. O evangelho sendo proclamado ali na capital do Império, simbolizando que a missão, ela continua. O livro de Atos não termina no capítulo 28. Ele continua. Nós somos uma continuidade do livro de Atos. Como alguns dizem, né? Nós somos o capítulo 29 de Atos. E esse livro está estruturado em Atos 1:8, que levam e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, esse é o ponto central, né? E mostrando o avanço progressivo do cristianismo de Jerusalém até Roma. E isso é uma ação poderosa do Espírito Santo que fez com que essa mensagem chegasse ali, que fez com que o evangelho se expandisse por toda aquela região. Né? Aí nos fala que eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. A missão começou onde? O primeiro ponto aqui do nosso comentário, ela iniciou em Chipre, que era uma ilha. A primeira porta aberta aos gentios foi ali. O envio de missionário e o avanço da palavra nesse momento ali marca oficialmente o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E de onde Paulo saiu? Como foi das 3 viagens que o apóstolo Paulo fez? Qual a sua cidade, seu ponto de partida? Foi a cidade de Antioquia. Quer dizer que a igreja de Antioquia, ela demonstra ali uma maturidade espiritual
ao dedicar tempo a quê? Ao jejum, à oração, à adoração, antes de tomar qualquer decisão importante. O envio de Paulo e Barnabé não nasce simplesmente de um projeto humano, mas foi de quê? Como nos fala lá no Atos capítulo 13, foi da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo que direcionou, envia Paulo e Barnabé para a obra que eles têm chamado, para a obra que eles têm preparado. Né? E Chipre é o primeiro local que Paulo vai, a ilha de Chipre, que era uma ilha, ela foi escolhida não apenas por ser a terra natal de Barnabé, que Barnabé nasceu em Chipre, mas porque já havia recebido ali uma influência do Evangelho. Através de quê? Através dos cristãos que foram dispersos após a perseguição pela morte de Estevão. Nós vemos lá quando Estevão morre, após fazer aquele longo discurso, muitos se espalharam por diversas localidades. Somente os judeus ali que estavam em Jerusalém continuavam ali, mas os outros, que eram chamados helenistas, foram para diversas regiões e levaram o Evangelho. Isso mostra que Deus prepara previamente os campos missionários. O fato de do apóstolo Paulo, iniciar sua pregação nas sinagogas, ele demonstra seu compromisso com o plano de Deus, que a Bíblia fala lá em Romanos 1,16. Né? Primeiro, o apóstolo Paulo falou isso aí, né? Primeiro ao judeu e depois ao gentio. Os judeus, eles possuíam o conhecimento das promessas messiânicas. Por isso, eles receberam a primeira oportunidade de reconhecer Jesus como Messias. E o companheiro de Paulo, que Barnabé foi como líder, né? Paulo foi como auxiliar de Barnabé. E João Marcos, ele acompanhou a equipe também auxiliando. Quer dizer, que ele, mesmo exercendo uma função, ali, João Marcos, né, aparentemente simples, ele aprendia diretamente com os apóstolos, mostrando que o discipulado, aqui vai um ponto importante, que é o discipulado, acontece também durante o trabalho, durante o serviço. Você fazendo a obra de Deus, você também está sendo discipulado ali naquele momento. O que podemos aprender nesse primeiro ponto? Nesse primeiro tópico da lição aqui? Que a igreja ela deve compreender que missões começam na oração, na dependência do Espírito Santo e exigem o quê? Preparo bíblico. Porque vemos que o apóstolo Paulo era um homem preparado, Barnabé era um homem preparado e conhecia a cultura daquela região. E João Marcos também, que o Barnabé era de origem ali de Chipre. E que nenhum ministério ele pode ser frutífero, sustentado apenas por metodologias humanas, por estratégias humanas, mas tem que ter essa direção do Espírito Santo. O ponto 2 do nosso comentário fala assim, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho, os versículos 6 a 8, que foi lá em Pafos, quando ele teve um encontro com o Bar Jesus. Bar Jesus é um nome que está em hebraico, e Elimas é o nome dele em grego. Era um mágico falso, um mágico e um falso profeta. Inclusive esse Bar Jesus, o Flávio Joséfo, nas suas antiguidades judaicas, menciona ele já bom e fazendo um trabalho de feitiçaria para o governador Félix, enfeitiçando uma princesa, conta no livro História dos Hebreus, nas antiguidades judaicas. E lá em Pafos acontece um dos primeiros confrontos diretos entre o Evangelho e as forças espirituais malignas no ministério de Paulo. Né? Porque o Bar Jesus, em hebraico e Elimas em grego, representa o quê? A falsa religião. E a sua tentativa de impedir a conversão do procônsul. Quem era o procônsul? Era como um governador, uma liderança ali daquela região. Demonstra que Satanás, ele sempre procura bloquear o avanço do Evangelho. E aquela autoridade ali era importantíssima para Paulo, porque Sérgio Paulo, para o apóstolo Paulo, né? Que Sérgio Paulo, por outro lado, ele é descrito como um homem prudente e inteligente, né? Que ele mostrou grande interesse pela palavra de Deus e mostra também que Deus ele trabalha no coração daqueles que sinceramente buscam a verdade, como no caso dele que mandou chamar o apóstolo Paulo, né? Para ouvir a palavra de Deus. E que depois que a gente vê no texto, né, aqui, que depois que Elimas ele se torna cego, depois desse episódio aqui,
Saulo já não é mais chamado de Saulo, mas de Paulo, né? A Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, pronuncia um juízo divino contra Elimas. Quer dizer, essa cegueira temporária do mágico lembra... O que nos lembra? A experiência de Paulo, lá na estrada de Damasco, que Deus também cegou Paulo. E algo importante aqui, só abrindo um parêntese, que alguns entendem, alguns dizem que depois da conversão, Saulo foi chamado de Paulo. Mas isso não é verdade. Saulo é o nome dele em hebraico e Paulo é o nome dele em grego. Ele sempre teve essas duas cidadanias aí, cidadania hebraica e cidadania romana. Sempre teve esses dois nomes aí, né, que mudou depois da conversão. Então, voltando à questão, é que esse milagre que aconteceu ali não tinha o objetivo de impressionar as pessoas, esse episódio ali do Elimas, mas de quê? De autenticar a mensagem do Evangelho. O que aprendemos disso aqui, desse segundo ponto? Que toda geração ela enfrenta as suas próprias formas de Elimas, como nós vemos hoje, né? Quais são esses Elimas de hoje? As falsas doutrinas, né? O ocultismo, o relativismo, as filosofias antibíblicas, os enganos que estão por aí. E a igreja vence essas batalhas não por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo e pelo quê? Pela palavra de Deus, que hoje tem sido muito atacada em diversos ambientes, principalmente no ambiente cultural. O ponto 3, confiante no poder transformador do Evangelho, dos versículos 9 a 12, que é recomendável que todos leiam o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, para poder termos um conhecimento melhor para a nossa lição. Okay? Confiante no poder transformador do Evangelho. Quer dizer que após esse julgamento aí do Elimas, que ele ficou cego, o que acontece? Ocorre o que? A conversão de Sérgio Paulo. Alguns dizem que Saulo foi chamado de Paulo em homenagem a Sérgio Paulo. Alguns chegam até a comentar assim, né? Este fato representa algo muito maior do que a conversão de um indivíduo. Tá? Por quê? Porque ali simboliza a abertura do Evangelho para o mundo romano, para o mundo gentil. Tá? Que iniciou com Cornélio, mas aí nós temos uma autoridade e como de forma missionária foi o primeiro ali no trabalho missionário de Paulo. Qual a importância disso, gente? A importância... Por que nós vimos Paulo com uma grande vontade, um grande interesse? Não que ele fosse uma pessoa que estivesse apenas com o objetivo de ganhar alguém que era autoridade. Mas nós vemos pela primeira vez aí um alto funcionário do império aceitar publicamente a fé cristã durante uma viagem missionária. O texto ele mostra que o Evangelho possui poder para transformar qualquer pessoa, desde lá da alta sociedade até do marginalizado. Isso independente da sua posição social, cultural, a sua influência política, econômica. Paulo não convence o Sérgio Paulo por o quê? Por argumentos filosóficos, por conhecimento puramente humano, pela sua capacidade, mas foi pelo quê? Pela ação sobrenatural de Deus. Era um homem muito sábio, mas deixava Deus operar, né? E isso aí acompanhava a sua pregação. Paulo, ele usava o seu conhecimento que ele tinha, que ele era um rabino, e ao mesmo tempo deixava Deus operar naquilo ali. Por isso que a obra de Deus era completa. A influência de uma pessoa, ela pode ampliar o alcance do Evangelho. Quando uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa que tem uma grande influência, aceita Cristo, ela influencia muito. Tá? Mas a igreja não deve fazer distinção entre ricos e pobres, famosos e anônimos. Né? Como lá em Tiago, capítulo 2, fala isso. O Evangelho, ele alcança ali naquele momento novos ambientes. As pessoas influentes, elas geralmente têm acesso a círculos sociais e políticos e empresariais, acadêmicos, culturais, que outros cristãos muitas vezes não têm acesso. Muito mais influência, e isso aí é bom para a propagação do Evangelho. Né? Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas influentes e que influenciaram outros, né, a conhecer o Evangelho. Né?
além do Sérgio Paulo, né? O Sérgio Paulo ele se converteu através da pregação do Evangelho, e ele era o procônsul romano, quer dizer, uma autoridade, como fosse um governador. E a sua conversão, ela demonstrou que o Evangelho podia alcançar o quê? As mais altas autoridades. Ok? Então isso é importantíssimo. Ó, aqui fala na sinopse 1, que em Chipre o Espírito abre a primeira porta da missão gentílica. Quer dizer, quando uma pessoa conhecida experimenta uma transformação genuína, o seu testemunho ele pode despertar interesse em muitas outras pessoas. Isso é um fato. Nós temos o exemplo de Zaqueu na Bíblia, né? O Zaqueu, bem conhecido de muitos irmãos, ele era uma figura pública, muito respeitado, era um funcionário público do Império Romano, um cobrador de impostos. Então, ele era uma pessoa que bem conhecida, mas não era uma pessoa popular porque não gostavam dele. Mas a conversão dele ela foi evidenciada ali pela restituição dos bens e pela generosidade. Ele restituiu o que ele tinha pego de forma enganosa. Né? Quer dizer que esses recursos, né, muitas vezes, às vezes uma pessoa que tem uma grande influência, esses recursos que ela tem, ela podem influenciar para expandir o reino de Deus. Quer dizer que pessoas influentes, elas frequentemente possuem recursos financeiros ou um conhecimento maior, ou uma habilidade maior que podem ser colocadas a serviço também da obra de Deus. Nós temos o exemplo de Lídia, não é? Nós temos o exemplo também de José de Arimateia. José de Arimateia, ele era um homem rico, ele era membro do Sinédrio e ele cedeu o seu túmulo para o sepultamento de Jesus. É importante. A Bíblia fala lá também, em Atos capítulo 16, essa história bem conhecida de Lídia, que diz lá que a Lídia abriu a casa para a igreja, para o início da igreja ali, na cidade de Tiatira. E porque era uma mulher que tinha uma influência muito grande na cidade de Tiatira, ela era uma vendedora de púrpura. O que era a púrpura? A púrpura era um tecido de alto valor, que só era adquirido pela elite da época. Não era qualquer pessoa que poderia comprar a púrpura. Então, essa mulher era uma mulher de posses, pois ela possuía uma casa suficientemente grande para hospedar ali várias pessoas. Isso aí foi algo importantíssimo, algo bastante relevante para o início do Evangelho. Diz que quando o apóstolo Paulo ele pregou ali em Filipos, o que a Bíblia nos fala ali? A Bíblia fala que ele pregou às margens do rio, que o Senhor lhe abriu o coração de Lídia, para atender as coisas que Paulo dizia. Você pode dar uma lida lá em Atos capítulo 16 para constatar isso aí. Quer dizer que após a conversão dela, o batismo, ela fez o quê? Ela fez um convite, tá, para o apóstolo Paulo e para os que estavam com o apóstolo Paulo também. O que ela falou? Ela disse assim, se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Aí a Bíblia fala que depois que Paulo e Silas foram libertos da prisão, para onde eles foram? Foram lá, né? Tendo saído da prisão, a Bíblia diz que eles foram para a casa de Lídia. Não é? E ali começou o trabalho missionário na casa dela. Né? Que vendo os irmãos, isso aí, né, outros foram também comparecendo ali, o trabalho foi crescendo. Né? Quer dizer que isso mostra que a casa de Lídia, ela já havia se tornado, antes de Paulo ir para lá, um ponto de encontro, porque já tinha pessoas que estavam congregando ali na casa dela. Né? Dos cristãos, né, que se converteram ali na cidade de Filipos. E isso é importante, né? Porque temos ali um trabalho em uma casa, né? Temos ali um trabalho evangelístico que depois se expandiu. Né? Nos primeiros séculos, ele se reuniu nas casas, não porque porque não tinha outro lugar para eles se reunir, não tinha igreja, ou eles iam para casa ou eles iam para a sinagoga, mas as sinagogas eram judaicas, aí muitas vezes entravam em confronto com os judeus ali. Então, normalmente, eles se reuniam nas residências, pois não existiam os templos cristãos. Né? Os primeiros templos surgiram a partir do 2º século. Quando surgiram os templos, eles saíram das casas e foram para os templos. Tá?
Quer dizer que ali a casa de Lídia ela foi provavelmente um dos primeiros locais de culto da igreja de Filipe, né? Hospedou ali Paulo, hospedou Timóteo, Lucas, né? E ofereceu ali apoio para eles, né? Então, quando surgiu as igrejas, claro, né, a partir do segundo século, que temos exemplos das primeiras igrejas ali, nas cartas de Inácio, de Antioquia, as pessoas já começaram a ir para as igrejas, congregar para as igrejas, né? Congregar nas igrejas. E isso aí é importante, não que seja errado você fazer em casa. Você pode fazer o culto em casa e também congregar como eles faziam, mas esse culto nas casas, ele retornou após as perseguições. Como a gente vê na história da igreja, a partir do segundo, terceiro século, até o quarto século, nós vemos que durante perseguições muitos se escondiam em casas ou nas catacumbas de Roma, né? Outro ponto importante, irmão, que aqui da nossa lição, é que as barreiras sociais ali foram quebradas também com essa conversão, né? A igreja, ela demonstra que Cristo, ela salva pessoas de todas as classes sociais. Não tem, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, né? Como disse o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas. Então, hoje, todos nós somos um em Cristo Jesus. Mas a gente vê no início também ali, quando você lê a história da igreja, como eles tinham essa preocupação em sempre procurar pregar para todos, mas ter aquele cuidado de autoridades também se converterem, que quando a autoridade se convertiam a Cristo, muita coisa mudava. Tá? O que podemos aprender com esse ponto aqui? Temos que ter muito cuidado, né, para não tentar valorizar somente o status de alguém, deixando o seu caráter. E não querer favorecer pessoas ricas, em detrimento das pessoas humildes, né? E também um problema que pode estar acontecendo, né? Não transformar as conversões em marketing. Querer fazer aquilo ali como se fosse simplesmente uma propaganda. O próprio Tiago falou isso no capítulo 2, né? Para nós evitarmos o favoritismo. Né? Que Jesus ele acolheu tanto pessoas influentes quanto pessoas simples, né? Sabemos muito bem que Jesus ele comia na casa dos pecadores, das prostitutas, mas também ele dialogava com os fariseus, que era da alta sociedade, né? Como ele dialogou com o Nicodemos, líder religioso, né? Com o cobrador de imposto, né? Cobrador de imposto, né? E com pessoas simples, né? Como Simão Pedro, que era um pescador, né? E pessoas que eram marginalizadas da época também, como as mulheres que não tinham valor, as crianças, os estrangeiros, tudo isso Jesus dialogou com todos eles. Quer dizer, Jesus ele procurou manter esse equilíbrio. Isso mostra que o evangelho é algo universal, que Deus não faz essa diferença, essa acepção de pessoas, mas ele usa a pessoa de todas as posições sociais para cumprir os seus propósitos. Mas as pessoas que são influentes, que têm uma condição financeira melhor, elas, logicamente, elas influenciam mais. Quando uma pessoa influente ela se converte genuinamente, a igreja pode esperar o que disso aí? Pode esperar um grande alcance do evangelho em diferentes áreas, né? Diferentes ambientes. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado, mas sabendo que a evangelização é para todos, né? Para que novas oportunidades possam se abrir, testemunhos, né? Possamos ter essa influência positiva na sociedade por meio dessas vidas que são transformadas. Vamos passar aqui, tá? Assim como também pode incentivar outras pessoas a aceitar a Cristo. Passando para o ponto 2. A missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. Nós temos aí, primeiro ponto aí, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras, em Atos 13, 16 e 4, 3. Olha, o que diz Atos 13, 16? Nós podemos dar uma olhada na nossa Bíblia, Atos 13, 16, não é? A gente dá uma olhada aqui para nós darmos uma lida nessa referência. Atos 13, 16. Vamos dar uma lida na nossa Bíblia. O que nos diz aqui, olha. Atos 13, 16, fala-nos assim: e
levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiro na terra do Egito. Aqui nós estamos vendo aqui o discurso de Paulo, o discurso do apóstolo Paulo, né? Que ele teve ali, esses discursos que temos em Atos, temos vários discursos aqui de Paulo, de Pedro, alguns estudiosos dizem que eles são discursos que transmitem o sentido do que Paulo falou. Tá? Não tinha como uma pessoa copiar todo o discurso. Por exemplo, o discurso de Pedro lá em Atos capítulo 2. Pedro não falou só aquilo. A pregação dele foi muito longa. Não foi só aqueles poucos versículos. Né? Nós vemos aí que esse de Paulo com certeza foi bem maior. Ele não pregou 2, 3 minutos. Né? A pregação dele era muito longa. Né? E a gente vê até aquela passagem do Eutico, né? Que até ele dormiu, ele caiu. Né? E esse sermão de Paulo aqui em Antioquia da Pisídia, porque tinha 2 Antioquias, tinha da Pisídia e tinha da Síria. Tá? Ele é considerado um dos maiores discursos missionários registrados em Atos. Quer dizer que ao invés de o apóstolo Paulo iniciar falando diretamente sobre Jesus, Paulo começa o quê? Pela história de Israel. Tá? Isso demonstra o quê? Olha a questão didática de Paulo. Isso demonstra um importante princípio da evangelização, um princípio didático. Que devemos partir do conhecimento que o ouvinte já possui. Tá? Isso é um método pedagógico interessante. Né? Nós procuramos fazer uma ponte entre aquilo que a pessoa já sabe e aquilo que nós queremos transmitir. Tá? Isso aí está, inclusive, nos livros aí de pedagogia, nós podemos fazer essa ponte, o conhecimento que a pessoa tem e aquilo que aquele novo conhecimento. Quando você faz essa ponte, né, nós falamos a linguagem da pessoa. Tá? E isso mostra, né, o apóstolo Paulo mostra que Deus, ele dirigiu toda a história bíblica, né, até chegar a Cristo. Quer dizer, ele foi contando toda aquela narrativa até chegar a Jesus, porque o povo que estava ali ouvindo, eles tinham conhecimento da história judaica. Então ele fez essa ligação. E cada etapa da história, ela possui o quê? Um propósito. Porque a escolha de Israel, como ele falou sobre a escolha de Israel, né? Você vai ver no capítulo 13, né? Depois ele falou sobre o êxodo, né? Depois foi o período dos juízes, depois tratou sobre a monarquia, que foi a monarquia de Saul, Davi e Salomão, né? Que durou cerca de 120 anos. Né? Depois foi tratar com João Batista, aí até a morte de Cristo e a ressurreição. Ele fez essa ligação ali. Qual o ponto que o apóstolo Paulo queria chegar ali? Que ele queria dizer que tudo converge para Cristo. Tudo tem como ponto central Cristo. E que Paulo enfatiza que a justificação, o ato de nos tornarmos justos, não vem pela lei de Moisés, mas pela fé em Cristo. Veja que impacto isso aí teve ali para aquela cultura que via a lei de Moisés como superior a tudo. Né? E isso aí foi um dos temas da carta de Paulo aos Gálatas, sempre colocando Cristo superior à lei. Né? O que podemos aprender com esse ponto é que a evangelização eficaz, ela é profundamente bíblica. Cristo deve ser apresentado como o centro de toda a Escritura. E não apenas como uma figura isolada do Novo Testamento. Vamos passar aqui, gente, para o ponto 2 aqui. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade, baseada em Atos capítulo 13, versos 44 a 45. Ok? Apesar da clareza da mensagem do apóstolo Paulo, muitos judeus fizeram o quê? Rejeitaram a palavra que ele estava proclamando ali. E a motivação principal não foi a falta de evidências, mas foi o quê? Foi inveja. Porque viram que aquilo que Paulo pregava era verdade, mas não acreditaram. Quando eles perceberam que as multidões estavam ouvindo Paulo, o que foi? Eles se sentiram o quê? Ameaçados. Os judeus se sentiram ameaçados. E que essa atitude, ela revela como esse orgulho religioso que eles tinham, de se acharem superiores, que são descendentes de Moisés, somos de Israel, todo esse orgulho religioso, ele impedia
que as pessoas conhecessem a verdade. Então Paulo, ele não demonstra revolta contra o seu povo. Não ficou revoltado contra o seu povo, mas pelo contrário, nas suas cartas ele revela profunda tristeza pela incredulidade de Israel. Nós podemos ver que Paulo escreveu as cartas romanas no capítulo 9 até o capítulo 11, nós percebemos ali como o povo de Israel rejeitou a Cristo e como isso aí foi difícil para eles. Quer dizer que ao rejeitarem a mensagem, os próprios judeus eles tornam-se responsáveis por perder a oportunidade que lhe foi oferecida. O que podemos aprender aqui com esse ponto 2 aqui é que nem toda rejeição ao evangelho ocorre por falta de conhecimento, por falta de argumentos. Muitas vezes ela nasce do quê? Do orgulho, da tradição ou do desejo de manter os privilégios religiosos, né? Ou porque a pessoa muitas vezes nasceu naquela religião, a família daquela religião, não vou sair daqui, pode estar errado, mas eu vou continuar aqui, não vejo por que sair, porque minha família, todo mundo é daqui, eu nasci aqui, é o que muitas pessoas dizem, né? Então muitas vezes por tradição ou muitas vezes por orgulho, aquela pessoa acaba não dando espaço ao Espírito Santo. Vamos passar aí para o ponto 3, a porta da fé aberta aos gentios pela graça, que está em Atos capítulo 13, versículos de 46 até o 49. Ok? Este é um dos momentos mais importantes da história da igreja, né? Porque Paulo ele declara oficialmente que voltará a sua atenção aos gentios, porque o povo judeu estava rejeitando o evangelho. Então agora Paulo diz, vou pregar oficialmente agora aos gentios. Isso não significa o abandono definitivo de Israel, mas demonstra que o plano divino sempre incluiu o quê? Todas as nações. Porque Deus, além de ter escolhido Israel, Deus formou Israel para que dele o evangelho se expandisse a todos os povos. Daí que esse versículo, ele afirma aqui, né, o versículo Atos capítulo 13, versículo 48, fala que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Muitos levantam debate sobre esse versículo, achando que apenas alguns serão salvos e outros não, né? Nós, como assembleanos, que temos uma linha mais arminiana, entendemos que a interpretação apresentada nessa lição, ela enfatiza o quê? A responsabilidade humana diante do chamado divino. Entendemos que aqueles que estavam dispostos responderam positivamente à ação do Espírito Santo. Porque nós defendemos o livre-arbítrio, não determinismo. Defendemos que Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos, porque nem todos vão escolher a Cristo, né? A salvação não é Jesus pega alguém pela orelha, vem cá, tu vai ter que ser salvo de qualquer jeito, como tem pessoas que dizem por aí. Vai ser salvo porque eu quero te salvar. Tá? Vamos lá para o outro ponto aqui da nossa lição. Tá? Independente dessas diferentes interpretações, né, nós podemos ver que o contexto deixa claro, né, que Deus oferece a salvação para todos e o Espírito Santo vem o quê? Convencer. Deus já sabe quem vai ser salvo, Deus já sabe. Pela sua presciência, ele já sabe quem vai escolher, pela fé, servir a ele. Tá? Então Deus já sabe, não que ele determinou que alguns serão salvos, mas alguns serão salvos pela sua livre escolha. A igreja ela nasce definitivamente como uma comunidade formada tanto de judeus e de gentios. Tá? Quem são os judeus? Aqueles que vieram descendente de Israel. Quem são os gentios? É quem não é igreja e nem é judeu. Tá? O que é a igreja? É aquele gentio, aquele judeu que aceita Cristo. No momento que ele aceita Cristo, ele torna-se igreja. Quando não aceita Jesus, ou ele é gentio ou ele é judeu. Tá? O que podemos aprender nesse ponto é que o evangelho não possui barreiras culturais, sociais ou étnicas. A missão da igreja ela continua sendo alcançar todos os povos, né? E que o ponto 3 fala isso, né? Que a porta da fé é aberta aos gentios pela graça de Deus. Tá ok? Vamos lá, o tópico 3. Agora, o ponto 13 fala assim: a missão em Icônio, Listra e Derbe
a fé que persevera. Tem o primeiro aí, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição, que está em Atos 14, de 1 a 7. Ok? Icônio, falar que o testemunho ousado que enfrenta oposição. Em Icônio, observa-se um padrão que se repetirá durante todo o ministério de Paulo. Primeiro vem o que? A pregação. Depois da pregação de Paulo vem o que? Surgem o que? As conversões. E logo após essas conversões surge o que? Oposição. E que finalmente Deus abre uma nova porta. E os sinais e prodígios confirmam a mensagem que foi pregada pelo apóstolo Paulo. Através de quê? Através dos milagres, nós vemos ali também a autenticação dessa mensagem. Os milagres nunca substituem a palavra de Deus. Para que servem os milagres? Eles servem apenas para confirmar que aquela palavra ali é verdadeira. Tá? Aí nesse momento ali, surge um plano para querer apedrejar Paulo e Barnabé. Mas o que eles fazem? Eles fogem da cidade. Nós conhecemos a história. Quer dizer que essa atitude, ela não quer dizer que Paulo estava com medo. Não, ela demonstra o quê? Um equilíbrio até mesmo espiritual. Quer dizer que a nossa coragem cristã não quer dizer que você vai querer morrer por qualquer coisa. Não significa isso, não significa imprudência. Tem muitas pessoas que são imprudentes. Jesus também ele ensinou aos seus discípulos a fugir da perseguição quando necessário. Lá em Mateus 10, 23 fala isso. Né? O que podemos aprender nesse tópico aqui? Que o servo de Deus ele deve ser corajoso, mas também deve ser sábio. Nem toda a retirada, toda a fuga, a saída, ela representa uma derrota. Muitas vezes é uma estratégia de Deus para preservar uma missão maior que Ele quer realizar conosco, para que nós venhamos a continuar naquela missão. A pessoa, se Paulo morresse ali naquele momento, apedrejado, né? Então Deus deu aquela saída para ele, já é o momento dele se afastar daquele ambiente. Segundo ponto fala assim, Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Lá em Atos capítulo 14, versículo de 8 até o 20. Listra, ela apresenta um contraste impressionante ali. Podemos ver que primeiro Paulo realiza um milagre extraordinário, né, ali. Ele curou um homem aleijado desde o nascimento. Né? E a multidão, ela interpretou esse milagre segundo a religião pagã que eles tinham ali, que eles tinham um paganismo, um politeísmo muito grande ali, diversas crenças. Né? Eles confundiram Paulo com Zeus e Hermes, tá? Porque eles pensavam que Zeus e Hermes tinham visitado ali os seres humanos. O que acontece? Paulo e Barnabé, conta a história que eles rasgaram suas vestes, né? Como um gesto de indignação diante daquela blasfêmia. A gente vê lá em Atos capítulo 14, que o versículos, Atos 14, né, versículo de 8 a 20. Né? E quando Paulo curou esse coxo, a multidão acreditou que os deuses tinham descido de forma humana. Por que será que eles tinham esse pensamento? Né? Por que eles disseram isso? Né? Disseram que Barnabé era Zeus. Por quê? Porque provavelmente, pela aparência, o Barnabé ele demonstrava liderança. E Zeus era o quê? O principal dos deuses gregos que os romanos adotaram. E Paulo parecia com Hermes, porque o Hermes era o deus mensageiro, o deus que interpretava. Por isso que surgiu a palavra hermenêutica, né? Porque é aquele que trazia a mensagem interpretada dos deuses. Então Paulo era como um homem eloquente. Né? E diz a Bíblia que o sacerdote lá de Zeus, né, ele trouxe bois e coroas de flores para oferecer um sacrifício para os dois, para Paulo e Barnabé. Nessa hora que eles rasgam suas vestes, né? Rasgam suas vestes e falam para a multidão, né, que nós somos homens como vocês, né? Paulo diz, né? E vos anunciamos o Evangelho para que vos converter, né, dos seus maus caminhos, dessas coisas vãs. Né? E isso aí. Isso está em Atos capítulo 14, versículo 15. Tá ok? Olha o que fala o texto aqui no final, aqui, ó, na sinopse 3, né? Que em Icônio, Listra e Derbe, a fé persevera apesar da oposição. Ok? E tem uma questão também histórica sobre isso aí. Por que será que o povo pensou assim?
confundiu Paulo com Hermes e confundiu Barnabé com o Zeus. Zeus era o principal dos deuses e Hermes era o deus da interpretação, que trazia a mensagem dos deuses aos homens, né, conforme a mitologia grega. Porque havia ali uma lenda, uma antiga lenda naquela região, né, que foi registrada por um poeta romano chamado Ovídio, segundo o qual o Zeus e o Hermes haviam visitado aquela área disfarçados de viajantes. Aí, conforme essa lenda, esses dois deuses eles foram rejeitados pela maioria da população, os habitantes ali, e foram acolhidos apenas por um casal idoso, que foi o Filemon e Baucis. É outro Filemon, não é o Filemon da Bíblia, não. Aí os deuses recompensaram esse casal e castigaram todo o resto da população da cidade. Aí, por causa dessa tradição aí local, quando Paulo realizou o milagre lá em Listra, muitos habitantes concluíram que Zeus e Hermes haviam retornado ali para Listra. Aí, isso ajuda a nós compreendemos aí, porque eles trataram bem os dois, não é? Com medo de serem castigados. Né? Mas Paulo fala que eles rejeitavam qualquer forma de adoração. O ponto 3 fala assim, ó, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Nós temos aí em Atos capítulo 14, versículo 20 a 21, que os irmãos podem ler Atos 14, 20 a 21. Vamos dar uma lida aqui para nós continuarmos a nossa explicação. Atos 14, 20 a 21. O que nos fala aí? Ó? Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ok? Então, quer dizer que em Derbe o evangelho ele encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são o quê? São formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária, ela prossegue porque suas raízes não estão na comunidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Podemos ver que às vezes o evangelho não é aceito no lugar, mas em outro lugar, Deus tem uma obra maior ali naquela região, o evangelho é bem aceito. E ali em Derbe é um exemplo, né? Derbe representa um período de grande colheita. Passaram por perseguição, tentaram apedrejá-lo e Paulo ficou como morto. Né? Mas a gente vê ali uma grande colheita espiritual nessa cidade. Quer dizer que ali muitos discípulos são formados. Isso mostra o quê, irmãos? Mostra que Deus recompensa a perseverança. O apóstolo Paulo não desistiu, apesar de tudo que estava passando, não desistiu. E Paulo e Barnabé, e não apenas eles evangelizam, eles também fazem o quê? Eles discipulam. A gente vai ver que eles, depois que terminaram o seu trabalho missionário, em cada uma dessas cidades, eles retornaram, fortalecendo o quê? Os novos convertidos. Eles não vieram por outro caminho. Né? E a Bíblia diz que quando eles retornaram, eles formaram o quê? Presbíteros. Quem eram os presbíteros? A palavra presbítero significa aquele que olha por cima. Tá? No original grego, que é um supervisor. O que não é o conceito de presbítero, ele é um pouco diferente do que nós vemos hoje. O presbítero é como se fosse um líder geral, como se fosse um bispo praticamente. Depois que posteriormente, presbítero foi substituído por bispo. Né? O próprio Jesus falou, né, que tem muitas perseguições, muitas tribulações, né, mas que aqueles que perseverarem seriam recompensados. Quer dizer que o verdadeiro sucesso missionário ele não é apenas que pessoas decidam aceitar a Cristo, mas temos que formar o quê? Discípulos maduros. O que podemos aprender nesse ponto aqui de Derbe? Que a missão da igreja não termina quando alguém aceita Jesus. Olha esse ponto importante. A missão da igreja não termina quando alguém aceita a Jesus. Que é necessário investir continuamente no discipulado, no acompanhamento, no ensino bíblico e no fortalecimento espiritual dessa nova comunidade cristã. A conclusão.
na nossa lição. O que podemos concluir? Concluir que a primeira viagem missionária de Paulo, ela revela o modelo bíblico da expansão da igreja. Em Chipre, aí naquela ilha, aprendemos que o Espírito Santo, ele dirige a missão e que o evangelho vence o quê? Vence as trevas. Lá em Antioquia da Pisídia, teve Antioquia da Síria, onde ele começou sua viagem missionária, e aqui em Antioquia da Pisídia, vemos que Cristo é o centro das Escrituras e que a salvação é anunciada tanto a judeus quanto a gentios. O que nós aprendemos na cidade de Icônio? De que em Icônio, Listra e Derbe, compreendemos que a oposição ela faz parte da caminhada cristã, mas a perseverança, como teve lá em Derbe, produz discípulos maduros e igrejas fortalecidas. E que esses acontecimentos demonstram que o crescimento da igreja não depende simplesmente do esforço humano ou simplesmente de circunstâncias favoráveis. Às vezes as circunstâncias não são favoráveis, mas da fidelidade à palavra de Deus e principalmente da atuação do Espírito Santo. E outro ponto também, da disposição das pessoas, dos servos de Cristo, para anunciar, para fazer a obra, com coragem, né, com amor e com perseverança. E a mesma missão continua hoje, né, proclamar a Cristo a todas as pessoas. Isso é importantíssimo, confiando que Deus continua abrindo a porta da fé para aqueles que recebem o Evangelho. Graças a Deus. Agora nós estamos vendo aqui no mapa, vou mostrar para vocês aqui o mapa, e o que aconteceu, fazendo um resumo aqui em cada uma das cidades que o apóstolo Paulo visitou na sua primeira viagem missionária, sabendo que esta lição ela está bem resumida e existem muitos detalhes que os irmãos podem ler na Bíblia para compreenderem melhor sobre a questão da viagem missionária de Paulo. Foram 3 viagens missionárias e uma viagem para Roma, a 4ª. E também gostaria de apresentar para vocês também umas dinâmicas para melhorar, né? Para reforçar os temas, né? O tema da nossa lição, que é sobre missão, sobre a direção do Espírito Santo, sobre evangelismo, sobre perseverança, sobre a abertura de novos campos missionários, no caso aos gentios, né? E vamos fazer uma dinâmica aqui sobre a questão da viagem missionária, tá? Que tem como objetivo essa dinâmica demonstrar a expansão do evangelho durante a primeira viagem missionária de Paulo. Tá, vamos lá. Essa dinâmica é o seguinte, tá? Vocês vão pegar, tá, qual material que vocês vão usar? Você pode pegar um mapa da primeira viagem de Paulo. Pode desenhar, mandar imprimir esse mapa. Todas as Bíblias, quando você pega uma Bíblia no final, elas têm. É muito difícil uma Bíblia, não precisa ser Bíblia de estudo, não. Bíblias comuns mesmo, sem ser de estudo, tem no final as viagens missionárias de Paulo. Tá? E você pode tirar uma xerox, tá, dessas viagens ou desenhar. Tá? Aí você vai escrever em pequenos cartões, pega pequenos cartões e escreve o nome das cidades que estão aí nesse mapa, que no caso é Antioquia, né, Seleucia, aí de Chipre, tem qual cidade? Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra. Essas cidades vocês deixam anotado cada papelzinho com uma dessas cidades aí. Tá, ok? Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão distribuir esses cartões para os alunos. Tá? Aí cada participante deverá colocar essas cidades na sequência correta, porque tem uma sequência onde Paulo começou de Antioquia da Síria e vai para Chipre. Então, essa sequência, os alunos vão ter que colocar, organizar isso aí, tá, no mapa. Eles vão colocando no mapa ali aqueles pequenos cartões na sequência para ver se realmente eles colocam certo. Tá, ok? Qual o objetivo disso aí? Ela vai mostrar que Deus ele conduz sua igreja passo a passo, abrindo novas portas para o Evangelho. Tá, ok? Seria
a aplicação, mas para isso você tem que ter o mapa, tá, ok? Vamos lá para uma próxima dinâmica aqui, baseada lá no Elimas, tá, ok? Essa dinâmica é o seguinte, você pode também escrever cortar pequenos papéis, não é? E escrever nesses papéis algumas palavras relacionadas com a luz e com as trevas. Por exemplo, pode escrever verdade, mentira, evangelho, idolatria, fé, feitiçaria, amor, ódio, perdão, pecado. Assim, palavras que são antagônicas. Você coloca uma e a outra em oposição, escreve em cada uma num papelzinho, ok? Aí o que você vai fazer? Mistura tudo esses papéis, coloca tudo misturado, tá? Aí os alunos vão ter que separar rapidamente aquilo que representa a luz e aquilo que representa as trevas. Depois explique que o apóstolo Paulo confrontou as trevas com a palavra de Deus. Tá? Eu vou ter que separar. De um lado vão colocar a luz, do outro lado vão colocar as trevas. Nesse momento que eles fizerem isso aí, você vai explicando o que o apóstolo Paulo teve que fazer. Né? Quando ele ia nessas regiões que eram multiculturais, ele tinha cuidado para não ferir a cultura daquele local, mas ao mesmo tempo não apoiar a cultura. Se usar daquele ambiente para pregar a palavra de Deus, como a gente vê isso lá em Atos capítulo 17, que tinha tantos deuses ali e ele se usou de uma divindade que era um Deus desconhecido para introduzir o verdadeiro Deus. Tá? Outra dinâmica, vocês podem pegar também, fazer, isso é bem simples também, com pequenos papéis também, cartõezinhos, né? E escrever palavras assim, você vai escrever Paulo, vocês vão escrever os personagens da primeira viagem missionária, tá? Que é Paulo, Barnabé, João Marcos, Elimas, Sérgio Paulo, o procônsul, né? Judeus e gentios, que também fazem parte dessa primeira viagem missionária. Depois você vai fazer cartões, colocar esses nomes, né? Os nomes desses personagens, né? Paulo, Barnabé, João Marcos, Elimas, Sérgio Paulo, judeus e gentios. Tá? Depois você vai fazer o quê? Você vai pedir para cada um deles falar quem foram esses personagens, sobre cada um desses personagens. Tá? Ou então, outra questão que você pode fazer é o seguinte também. Tá? Vocês podem dar esses papeizinhos para eles, tá? Aí depois você pode fazer um comentário, mas não dizer o nome de quem é. Você faz um comentário, você comenta alguma coisa sobre João Marcos, mas não fala quem é João Marcos. Aí você manda alguém mostrar um papel de quem é esse personagem que você está falando. Aí a pessoa vai mostrar, esse é o João Marcos, né? Ou esse foi o judeu, esse foi o Sérgio Paulo, esse foi o Lima. De acordo com o comentário que você fizer. Você não cita o nome da pessoa na hora que você estiver falando. Tá? Ok? Que Deus nos abençoe. Amém.